Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso Vortigo Talks. Eu sou Marcelo Monteiro e o nosso convidado de hoje é Marco Poli. Marco Poli é mentor, advisor, conselheiro, professor, palestrante, escritor e investidor em startups. Ele é fundador da Close Gap Ventures. Possui mais de 50 startups investidas no Brasil, Estados Unidos e no Canadá. É um pesquisador em inovação corporativa e inovação aberta. Marco, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com você mais uma vez e fico honrado de aceitar esse convite de falar um pouco para o Vortigo Talks. Que bom. Sem dúvida, assim, um privilégio para compartilhar um pouco das suas experiências e ideias para esse mundo de tecnologia digital que a Vortigo vem crescendo cada vez mais. Eu acho que temos contribuições bem interessantes. E deixa eu já entrar direto num dos pontos que você vem trabalhando muito nos últimos tempos com as suas palestras, que é modelos de disrupção que hoje tem enfrentado muitas das empresas. Como é que você posiciona hoje o mercado de tecnologia frente a esses desafios de disrupção? É uma ótima pergunta, Marcelo. E a disrupção, ela é um processo em que está se acelerando a cada vez. Ela não é um processo novo. Assim, temos exemplos bem documentados de processos disruptivos lá no século XIX, em que tem-se, inclusive, relatos das partes envolvidas, da empresa que acabou causando a disrupção e daquela que foi disruptada. Então, ele não é alguma coisa nova, ele é alguma coisa que já é bem antigo, mas ele está se acelerando como nunca antes nós tínhamos visto. Por quê? Porque ele está surfando na mesma onda da economia exponencial que traz as startups. As startups hoje viraram a grande lança da disrupção, né? A grande espada que causa a disrupção nas empresas incumbentes e nas empresas estabelecidas. E cada vez mais o conhecimento sobre como a disrupção funciona é importante não só para as startups, que muitas vezes focam propositalmente em serem disruptivas, mas também para aquelas empresas que estão no mercado tradicional, para as incumbentes, para aquelas empresas tradicionais que estão no mercado exponencial, no mercado digital, e também para startups que já têm o seu mercado e já podem ser consideradas incumbentes, porque todas elas estão sujeitas a receberem um processo disruptivo por parte de uma nova empresa entrando nesse mercado com uma proposta um pouco diferente. E essa disrupção, ela pode ser gerenciada tanto pelo lado de quem está disruptando, quanto pelo lado está no mercado que vai sofrer essa disrupção, mas a falta do conhecimento e a falta da capacidade de reação e de como reagir não só faz com que não se consiga capturar valor dessa disrupção, como ainda assim sofra de fato um problema sério de receitas, um problema sério de clientes que resolveram optar pela nova tecnologia, pela inovação, porque nem toda disrupção ela necessariamente é tecnológica, e as empresas estabelecidas, pela falta do conhecimento de como funciona essa disrupção, não estavam preparadas, não estavam mapeando aí o landscape, mapeando como está funcionando o seu mercado no tocante a novos entrantes e no tocante à inovação, e depois, mesmo que encontrem e descubram a inovação disruptiva chegando, ainda assim não tem capacidade de reagir, porque não entende o que é necessário para que se faça a reação a essa potencial disrupção que pode entrar em qualquer mercado a qualquer momento. Não existe mercado seguro, Marcelo. Todos os mercados estão sujeitos a serem disruptados. Tem aqueles que são um pouco mais fáceis, tem aqueles que são um pouco mais difíceis, mas não tem porto seguro, não tem isso nunca vai acontecer no meu mercado. Não existe mercado seguro em relação a potenciais disrupções que podem ser causadas aí geralmente pela inovação chegando naquele mercado com uma proposta diferente do que aquele mercado está acostumado, e os clientes, quando os clientes entendem a proposta entrante como melhor do que a proposta que estava lá, então a disrupção se conflagra. Então, assim, nenhum mercado está protegido, e tanto as startups costumeiramente focam em propositalmente disruptar, quanto as empresas
entender o que é o processo e como fazer para enfrentar quando uma disrupção está se configurando, um processo disruptivo está se configurando dentro do seu mercado. É fantástico, e acho que você tocou num ponto super importante, né? A gente tem alguns cases emblemáticos na história de modelos de disrupção que aconteceram, né? Podemos voltar lá atrás, na própria conversa de BlackBerry e outras empresas marcantes que fizeram história nisso, né? Agora, deixa eu pegar esse gancho do ponto que você colocou. Muitas empresas que provocam a disrupção, na sua maioria, hoje têm sido startups que aceleram, que vêm com modelos novos que não estavam previstos. O que você vê, ou o que você recomenda, porque você trabalha isso um pouco, acho que na Close Gap, né? O que você recomenda para as empresas que já estão bem pré-estabelecidas se prepararem para não tomarem um susto de uma disrupção de um ano para o outro? Pois é, Marcelo, o primeiro passo é se conscientizarem de que não existe porto seguro, não existe mercado, não existe empresa que está acima da disrupção. A disrupção acontece até em mercados altamente regulados, até em mercados que, teoricamente, a lei protege aqueles incumbentes que estão nesse mercado. Mesmo nesse mercado, a disrupção pode acontecer. Veja o caso aí dos taxistas versus Uber e demais aplicativos que eles chamam de ride sharing, né? Os aplicativos de carona que não são táxis de fato. Então, nem em mercados altamente regulados, altamente protegidos, esses incumbentes estão imunes a potenciais disrupções. O primeiro passo para qualquer empresa é que a disrupção deveria constar no arcabouço de gestão de todas as empresas. Todas as empresas deveriam ter parte do seu processo de gestão, aquela capítulo ali falando sobre a disrupção. E a primeira etapa é saber o que é e se conscientizar que todos estão sujeitos a ela. E aqueles que estiverem melhor preparados não só têm chance de não serem disruptados por nada que encontre seu mercado, como também têm a chance de surfarem e ganharem recursos, dinheiros, posição, etc., caso a disrupção chegue ao seu mercado. Então, o primeiro passo é conhecimento, entender como ele funciona e entender porque não existe ninguém que está imune a ele. Segundo passo, eu preciso da informação. Quando começar a acontecer um processo que eventualmente vai levar à minha disrupção, eu preciso ser o primeiro a ficar sabendo. Então, eu preciso da informação. Eu preciso buscar o que está acontecendo no Brasil e no mundo que pode, em algum momento, resultar num processo disruptivo dentro das minhas linhas de receita, dentro do meu mercado. Então, a informação, depois disso, a inteligência. Como é que, com a informação, eu consigo processar essa informação e obter um resultado de saber se uma inovação que está entrando, de fato, tem o potencial disruptivo ou não. Então, inteligência, primeiro informação, depois a inteligência e, por terceiro, a estratégia que vai me levar a trabalhar este evento que costuma ser inevitável quando bem feito pelos entrantes. Nem sempre um entrante com potencial disruptivo, de fato, acaba com a disrupção do mercado que ele mirou e que ele planejava fazer, mas todas aquelas que têm o potencial de disruptar um mercado precisam ser mapeadas, precisam, com inteligência, ser detectadas e configuradas. Olha, existe aqui um potencial nessa inovação de ser disruptiva para o meu mercado, e depois disso, a estratégia para que a empresa consiga planejar a reação a essa disrupção. Então, nesses 3 estágios essenciais para qualquer empresa, para qualquer incumbente. E com esses 3 estágios bem executados, existe uma chance muito grande não só de não sofrer uma disrupção, mas também de surfar a onda dessa inovação que está entrando e até capturar valor de uma inovação aí que está entrando no seu mercado, desde que a sua empresa esteja preparada e tenha estas funções muito bem estabelecidas. Sem dúvida, esse é um tema riquíssimo que a gente consegue mesmo explorar e seguir aqui com vários exemplos. Deixa eu entrar um pouquinho no tema, talvez,
das grandes startups dentro do setor financeiro, banking, onde, inclusive, a Vortigo tem trabalhado muito com cases e projetos dentro do segmento de digital banking. Esse é o mercado que acho que claramente vem sendo disruptado e mudado o seu modelo fortemente, não? Com toda certeza, Marcelo. O mercado financeiro, especialmente no Brasil, né, é um mercado que sempre foi extremamente fechado. E como todo mercado fechado, extremamente dependendo em regulação estatal, ele ficou um mercado que deixou de ser um mercado que atende plenamente aos anseios da população, pelas próprias ineficiências que se permitiu pelo modelo que o Brasil escolheu. E aí, na era das startups, chegaram as fintechs, olharam ali e falaram, opa, quais são os grandes problemas do Brasil? De grandes problemas as startups vivem, né? Startups que querem crescer aí até o tamanho de unicórnio, até valerem $1 bilhão, todas elas procuram grandes problemas. Então, elas chegaram no Brasil e falaram, legal, vamos olhar os grandes problemas brasileiros, e aí, de repente, tinha um alvo do tamanho da China escrito, finanças é um grande problema. E é um grande problema por quê? Por falta de competição, por Estado não entender muito bem a função dele como regulador. Então, acabou-se que criou-se um ambiente regulatório, e aí, N motivos, tá? Então, temos aí fundo garantidor de crédito, coisas que são extremamente anticompetitivas e que são impeditivas, barreiras muito grandes a novos competidores. E essas empresas chegaram nesse mercado e encontraram ali um problema gigante. Você quer ver um problema grande? Vai lá no Reclame Aqui, vai lá no Procon e olha a lista dos 10 primeiras empresas mais reclamadas. Vocês vão ver que ali tem todos os problemas enormes. Então, chegou lá, esse mercado tinha um problema enorme, a população estava fortemente dissatisfeita com muitas das frentes que o Estado deixava que a iniciativa privada fizesse nesse mercado, e as fintechs olharam e falaram, e aí, onde é que tem uma fresta aqui? Aí eles leram regulação, aí a pergunta é, como é que eu não vou ser preso? E aí eles encontraram ali uma fresta e encaixaram nessa fresta, na fresta dos créditos, na fresta dos cartões de crédito, várias frestas que a regulação tinha deixado e começaram a trazer ali, insuflar novos modelos de negócio, insuflar inovação no mercado altamente regulado. E encontraram uma aceitação vertiginosamente grande na maioria dos públicos que já estavam aí com frequência cansados de não poderem ter o serviço pelos quais eles já olhavam e falavam, cara, esse serviço é possível nos dias de hoje. E aí, por um motivo ou outro, geralmente devido à regulação estatal, que era extremamente restritiva, esse serviço não acontecia. Então vieram as fintechs por fora da regulação estatal e começaram a oferecer os seus produtos e serviços sem o peso do Estado ditando o que o mercado queria ou poderia fazer. Então essas fintechs acabaram crescendo gigantes. Primeiro o decacórnio brasileiro, Nubank, já está falando em valuation de $90 bilhões no IPO, que é um dos maiores startups aí, IPO da história da Terra, se ela conseguir abrir a esse valor, e vieram para resolver os problemas que o mercado financeiro tinha. E tem vários, imensos problemas ainda a serem resolvidos. Não é só o problema do cartão de crédito, é o problema do crédito como um todo, é o problema das garantias, é o problema dos custos transacionais, e aí tem um monte de startup que entraram dentro dos tracks de meios de pagamento, por exemplo, que era um mercado que era quase um monopólio por muito tempo, aí ele virou um duopólio, continuou um duopólio por muito tempo e de repente tem 20 players, 30 players diferentes, melhorando as taxas. Aí veio o Pix, que era uma iniciativa governamental, veio o Pix governamental, atravessou ali um WhatsApp Pay que o Facebook tentou implantar, o Estado sorrateiramente foi lá e segurou o WhatsApp Pay por tempo suficiente para o Pix entrar no ar. O WhatsApp Pay foi abandonado porque perdeu completamente o timing e hoje o Pix faz mais de 90% das transações e melhorou muito a qualidade de serviço em relação ao que podia se fazer antes dele. Mas as startups vieram e entraram um oceano azul de possibilidades porque era um mercado
mercado que todos os bancos fortemente regulados seguiam a risco que o regulador permitia e não precisavam ir um passo além, porque no mercado regulado, na prática, você tem um único cliente, a agência reguladora. A agência reguladora deles olhou e falou, está tudo ótimo assim, mas eles estavam muito aquém do que a população desejava. Então vieram as fintechs trazendo oportunidades muito além do que o regulador, muito além do que os incumbentes nesses mercados faziam e começaram a implantar modelos de negócios que estão dando extremo sucesso. Aí o regulador olhou, e essa última gestão em especial, uma gestão iluminada do ponto de vista regulatório, né? Não vou entrar aí iluminada do ponto de vista monetário, mas regulatório, ela mudou a percepção de como deveria ser o mercado, e o Banco Central, o regulador do setor, que foi, de longe, um dos mais fechados reguladores que o Brasil já teve desde a década de 60, quando ele foi implantado, limitou, estriccionou, abafou. O Brasil tem 5 bancos de varejo, num país que, se você comparar com países do mesmo tamanho, número de população, que tem milhares de bancos, nós temos 5, e aí tem um total de 130 e poucos bancos que o Banco Central habilita como bancos, o que é pífio para o número de habitantes e para a penetração que as empresas teriam que ter no Brasil. Então chegaram as fintechs e falaram, como é que a gente resolve esse problema? Começaram a resolver. O Banco Central, na nova gestão, como os presidentes das agências reguladoras têm um poder monopolístico, ele tem um poder de imperador sobre os setores que eles regulam, o presidente entrou agora, o Roberto Campos Neto, olhou e falou, poxa, gente, precisamos melhorar a competitividade do nosso mercado, precisamos deixar que novas empresas entrem com novos modelos de negócio que nós mesmos não sabemos quais são, então nós não podemos ditar esses modelos. E criou aí a figura do sandbox regulatório, que foi extremamente bem sucedida, reduzindo os requisitos para essas fintechs entrarem mesmo nas frentes reguladas do mercado. Elas começaram nas frestas, né, naquela regulação que não estava clara, naquela área cinzenta regulatória, entraram nas frestas, cresceram gigantes, mas agora elas também podem entrar no mercado que é preto no branco, que é regulado mesmo, mas o Banco Central já disse, ó, gente, a gente sabe que deu problema, a gente entendeu que vocês conseguem, alheio à regulação que tinha aqui, fazerem coisas muito boas e a população está gostando muito, então agora nós vamos permitir que vocês façam isso também dentro das áreas reguladas. Então isso promete ser uma revolução de mudar completamente a forma como o brasileiro lidava com o mercado financeiro. E, de novo, como incumbentes, os bancos têm total chance não só de reagirem e de conseguirem sobreviver a essas N disrupções que estão entrando nesse mercado, mas também como surfarem ali. É só entenderem como fazer para surfar esta inovação, que estas inovações N que estão entrando nesse mercado altamente regulado dos mercados financeiros, né, Marcelo? Mas aí, então, voltando no tema disrupção nesse ponto, pegando de novo um pouco do próprio exemplo, né? A Vortigo tem feito diversos projetos digitais, principalmente com front-ends de carteiras digitais riquíssimos. Você acredita que, assim, os 5 maiores bancos, e foi muito rápido o crescimento das startups dentro dessa oferta? Eu não sei dizer se os 5 bancos não pegaram, Marcelo. Eu tenho a impressão que eles entenderam e estão reagindo, mas reagindo na velocidade que lhes é característica, né? As grandes empresas, elas são transatlânticos. Você está falando da startup, que é um ratinho correndo muito rápido contra um transatlântico que mal consegue mudar a sua direção por causa da massa, né? Então, eles são empresas gigantes, todos os 5 bancos são empresas gigantes, e elas demoram para mudar. Então, eles estão procurando formas de mudar, mas também aí no meio tem o fator disruptivo. É muito difícil para uma empresa que está acostumada a ter as margens que essas empresas em mercado regulado estão acostumadas, que geralmente são altíssimas, e é muito difícil que elas compitam depois a margens baixas, mas não é impossível. Então, mesmo esses grandes bancos que hoje estão no mercado, eles estão criando iniciativas para tentar competir. Então, alguns deles criaram os seus hubs de inovação de extremo sucesso.
extremo sucesso, os dois que criaram hubs de inovação. Tem alguns que já compraram bancos digitais ou estão criando bancos digitais, mas aí fica ainda com aquela história de eu estou criando um novo banco, mas eu ainda estou com todos os meus valores de monopolista e de altas margens em cima do novo banco que eu estou criando. Então, enquanto eles não conseguirem se desvencilhar de valores do mercado regulado de altíssimas margens e baixíssima competição, onde eles viviam, eles vão ter muitos problemas em continuarem competindo com estes entrantes, porque as margens dos entrantes são muito mais baixas hoje do que se está se vendo nos incumbentes. É muito difícil para uma empresa passar de margens altíssimas para margens baixas, para margens mesmo médias, porque os valores dessas empresas de altas margens consolidaram ao redor de eles terem altas margens. As decisões todas de novos produtos demandam que as margens sejam muito altas. Todas as conversas dentro dessas empresas são conversas em que eu quero margens muito altas e aumentá-las. Ninguém quer diminuir margem. Então, esse desafio, esse grande desafio que os incumbentes sofrem é como eu faço para entender que neste novo mercado as margens vão ser muito menores do que as margens que eu estou acostumado. E passaram já por isso, agora estão passando os grandes bancos, estão passando os meios de pagamento, estão passando N outras empresas do setor financeiro, mas, por exemplo, desafio desse já passaram as empresas de telefonia, Marcelo. Imagina o que aconteceu com as incumbentes de telefonia, pelo mesmo motivo, tá? Mercado extremamente regulado, restrição à competição, forma Brasil de fazer negócios quando o Estado intervém. Então, eram empresas que tinham margens altíssimas no seu mercado de telecomunicações. De repente veio a internet, veio uma disrupção, que é aí a voz sobre IP. Caso vocês não lembrem, as primeiras ofertas de banda larga, elas proibiam em contrato, vedavam você de usar qualquer ferramenta de voz sobre IP, porque elas detectaram que a voz sobre IP seria uma disrupção da sua linha de receita. E, de fato, foi. As receitas das empresas de telecomunicação baixaram brutalmente dos minutos, que eram extremamente caros, era um absurdo, era roxo pagar o preço da telefonia no Brasil. Caso vocês não se lembrem, cada mensagem que você mandava de 128 caracteres por SMS chegou a custar 50 centavos. Pra você fazer uma conversa inteira no dia a dia, você pagava R$100 com a quantidade de mensagem que você mandava hoje. Então, imagina um WhatsApp pago hoje, então seria inviável, né? Não, absurdo, imagina a quantidade de mensagens que você mandava. Por quê? Porque essas empresas estavam acostumadas a margens altíssimas e, de repente, uma inovação chegou a esse setor na forma da internet banda larga e eles olharam e falaram, opa, pera um pouquinho, eu gosto de cobrar por minuto, a internet não dá para cobrar por minuto. Eles tentaram por muito tempo continuar o modelo de cobrar por minuto sobre a transação feita sobre internet, mas no fim do dia sucumbiram e só sobreviveram porque estavam em mercados altamente regulados e acabaram usando o manto da regulação para não quebrarem, porque tentaram lutar com unhas e dentes para não haver a banda larga para disruptar o seu modelo de minuto. E, de fato, não conseguiram. A banda larga é predominante, hoje é tudo IP, hoje faz meses que eu não faço uma ligação de minuto, né, ligação de circuito, que era o que se fazia nessa época por telefone, faz meses que eu não tenho um circuito chaveado, comutado no meu telefone aqui, eu sempre faço isso via IP, e essas empresas sobreviveram, mas com margens muito menores. O problema é que veio também um aumento brutal de pessoas que estavam nesse mercado, e caso vocês não se lembrem, até a década de 90, raras pessoas tinham telefone era um bem de luxo, porque telefonia era estatal, todas as ineficiências do Estado possíveis. Quando houve a privatização, a regulação veio muito pesada, então todos tinham telefone, mas era isso. Não precisava de nada além disso, porque o Estado só impôs isso às empresas que trabalhavam nesse mercado. Quando veio a banda larga e veio a tecnologia, especialmente de fibra ótica, que era uma tecnologia nova, que não tinha rede para competir, as empresas incumbentes também não tinham rede, e quando veio essa tecnologia, o Estado já não entrou no modelo de restrição à competição, e nós temos 20 mil fornecedores de fibra ótica no Brasil hoje. E então esse mercado na competição deu um salto de qualidade de oferta para os clientes, e essas empresas incumbentes tiveram um achatamento brutal de extremamente regulado, e elas tinham redes
gigantes, redes enormes que elas surfaram até hoje, mas tiveram uma dificuldade imensa em entrar no mercado de baixas margens, do mercado de altas margens de onde elas vinham. Hoje já está relativamente estabilizado, ninguém mais imagina que essas empresas vão quebrar, no entanto, sofreram horrores na troca de tecnologia e só não quebraram pela regulação. Os bancos estão na mesma história, eles estão no mercado altamente regulado, provavelmente não vão quebrar, porque a regulação está lá para ajudá-los a não quebrar, mas sofrer possivelmente o que essas empresas de telefonia já sofreram aí em meados dos anos 2000, com a entrada no caso da inovação que era a telefonia por IP, né? Deixei de comutar circuitos e passei a usar pacotes sobre infraestrutura de internet. Isso deu um aperto brutal nas empresas de telefonia e, assim, possivelmente os bancos vão sofrer esse mesmo aperto com a entrada das fintechs no mercado, mas agora essa entrada vai ser talvez um pouco mais regulada via sandboxes do que foi na telefonia, onde foi basicamente entra aí quem quiser, e isso é ótimo para o consumidor, mas as empresas sofreram bastante, apesar de serem gigantes e monopolistas na comutação, duopolistas no máximo na comutação, elas sobreviveram. No caso agora, a entrada também vai ser talvez mais suave para os bancos do que foi aí a fibra ótica e a comutação de pacotes para as empresas telefônicas. Mas é um grande desafio e quem ganha é o cliente. Como está ganhando, né? Já está difícil ver um mundo sem fintechs, está difícil ver um mundo sem pagamento instantâneo, sem taxas baixas de cartão de crédito. Não muito tempo atrás, o pagamento do cartão de crédito custava de 3% a 5% da transação. Hoje, quando custa 1, todo mundo olha, nossa, tudo isso. Então, a gente está falando de margens aí que já reduziram brutalmente, reduziram para 15%, para 10%, para 20% do que elas eram 5 anos atrás. Isso tudo devido à abertura do mercado e à competição. É o mercado chegando em alguma fechada extremamente regulada. E, sem dúvida, é um desenho que ainda não finalizou. Então, ainda tem muita história para vir pela frente, né? Tem muita água passando então, aí, mais um ponto só nesse mundo financeiro, porque eu acho que também ainda tem alguns modelinhos, só para pegar um pouco da tua experiência também. A gente teve alguns projetos bem relevantes dentro do desenho da Vortigo, e um deles justamente desenvolvendo soluções para o mercado de um cliente. Aliás, um cliente que está ganhando uma projeção enorme também, de venda de crédito de carbono através de uma plataforma com tokens e com soluções. Esse é outro desenho que ainda vai disruptar muita gente desse modelo, não? Eu acho esse modelo fantástico, Marcelo. E tem N motivos por ele ser fantástico. Além de ser, obviamente, muito bom para o meio ambiente, o que ele faz, o modelo do crédito de carbono, o que ele faz é trazer para países que são países que conservaram e que conservam os seus geradores, os seus capturadores, né, de carbono, como é o caso das florestas brasileiras, como é o caso da preservação aí de todas as nossas matas, nós conseguimos de alguma forma transferir a conta para quem já acabou com as suas florestas e agora pressiona para nós mantermos as nossas. Então isso é excelente, porque esse mecanismo cria uma forma de, meu amigo, é o seguinte, ó, eu estou gerando 10 e capturando 20, você está gerando 2.000 e capturando 100. Que tal você me pagar um pouco por todo o trabalho que eu estou fazendo aqui? Então, créditos de carbono é uma solução fantástica para o meio ambiente, porque é uma solução que vem do próprio balanceamento do uso dos recursos naturais de diferentes nações, não só dentro do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, assim, ó, você está aqui pressionando para eu manter minha floresta, eu quero manter minha floresta, mas você não manteve a sua e agora confia na minha. Que tal você pagar um pouco para mim, para eu continuar mantendo minha floresta aqui e você continuar não precisando refazer as suas? Isso é excelente para o Brasil, isso é excelente para o mundo. Modelo campeão, modelo campeão, justo, eu trago justiça. Então, em vez de você ficar só impondo sanção comercial por causa do nosso meio ambiente aqui, esquece que eu tenho o meio ambiente para manter e paga e me ajuda a mantê-lo. Só para complementar, né? A MOS, que é o projeto que nós estivemos envolvidos, conseguiu trazer isso para uma versão mobile, onde você tem uma facilidade enorme de calcular esse desenho e cada um já fazer a sua contribuição imediata. Então, acho que o desafio está nesse caminho, né? Popularizar ainda mais esse conceito, né?
Isso funciona dentro do país, isso funciona entre países, isso funciona entre empresas, entre pessoas físicas, e isso é fantástico, porque agora eu consigo mostrar ali para todos os green conscient, né, para todas aquelas pessoas que têm toda aquela consciência verde nos países europeus que acabaram com todas as suas matas, que ó, você pode ajudar o Brasil a preservar delas, está aqui, ó, crédito de carbono. Aquela pessoa tem um capturador de carbono ali, tem uma floresta, tem uma árvore, ela está disposta a vender para você a permanência daquela árvore para capturar esse carbono que você está gerando aí, que você não consegue capturar porque você não tem mais árvore. Isso é ótimo, é excelente modelo. Marco, riquíssimo, novamente, tem um assunto assim de sobra para uma segunda, para uma terceira edição desse bate-papo todo, mas deixa eu tentar finalizar então, porque o nosso tempo está chegando mesmo em cima, e eu acho que, voltando ao gancho do que você colocou das empresas, como é que você vê hoje, porque é uma dificuldade que eu acho que é visível em vários segmentos e setores, como é que você vê as empresas se organizando para estarem mais preparadas para um desenho de disrupção? Fantástica pergunta, Marcelo. Então, eu comentei já que para qualquer evento disruptivo, todas as empresas que estão operando no mercado, e não precisa ser em mercados que têm alta taxa de disrupção, alta probabilidade de disrupção, todos os mercados precisam ter o conhecimento, elas precisam ter informação, elas precisam ter inteligência e, por último, a estratégia, né? Na sequência, esses 4. Então, para conseguir o conhecimento está aí, tem cursos, nós mesmos temos aí em parceria com uma escola para conselheiros na GoNew, a gente tem o curso C2I, certificação para conselheiro de inovação, onde a gente explica para a alta gestão como a inovação funciona e como ela se configura. Tem outras oportunidades que eu começo hoje a desenvolver falando sobre inovação para as empresas, que daqui a pouco também são disponíveis. Lá no Social Gap a gente consegue uma lista de iniciativas em que a gente participa também. E aí, para a obtenção da informação e da inteligência, a gente tem um produto de como fazer para detectar disrupção no seu mercado. A gente entrega relatórios para as empresas em que nós vamos ao mercado e vemos o que está acontecendo nesse mercado e dizemos, ó, no seu mercado, veja que legal, que bárbaro está acontecendo aqui na China, está acontecendo aqui em Israel, está acontecendo aqui, às vezes, em Londres, às vezes na Finlândia, dependendo do mercado de portos, por exemplo, a Finlândia é uma grande referência, e mapeia isso nos setores da empresa e entregamos a inteligência dizendo, olha, essas são as inovações que estão acontecendo nesses países, é para isso que eles estão indo e não nos parece que nenhuma dessas ainda tem um potencial disruptivo até o próximo trimestre, quando a gente volta pesquisando de novo, ou não, preste atenção, esta aqui tem um potencial de virar disruptivo e a gente vai destrinchar o porquê isso aqui tem um potencial de ser disruptivo e quais são as ações e as competências que a sua empresa precisa ter para conseguir surfar essa disrupção, que é essa inovação que está surgindo, talvez no Vietnã, pode fazer no seu mercado. Então, a gente fornece isso. É importantíssimo que as empresas entendam e que elas tenham essa informação e tenham essa inteligência para conseguir fazer a reação, porque com a informação e a inteligência eu tenho muito mais tempo para trabalhar uma reação do que quando a disrupção já se configurou, já se conflagrou, porque disrupção é um processo. Se eu pegar isso logo no começo, eu tenho muito mais tempo de reação, eu tenho chance de atualizar ou rever recursos da minha empresa e eu até tenho chance de começar a guinar os meus valores e a minha cultura, caso isso seja necessário, por exemplo, para surfar uma onda eventualmente disruptiva. Então, Marcelo, é basicamente com aí o começo com conhecimento, e esse conhecimento é de que, basicamente, todas as empresas precisam disso, precisam entender o que é disrupção, precisam ter dentro dos seus arcabouços de gestão tão vividamente quanto os seus processos. Eu preciso saber o que é disrupção. Depois disso, eu preciso ter informação, eu posso fazer isso internamente, contrato analistas que são especialistas em buscar de inovações e disrupções nos mercados, e eu preciso ter a inteligência, que eu pego essas inovações que eu encontrei nos mercados e processo e determino, baseado em conhecimento sobre como funciona o processo disruptivo, se eles são disruptivos ou não, para então entender se a minha estratégia como empresa está preparada, se os meus recursos estão preparados, se os meus processos estão preparados e se os meus valores estão preparados e o que não estiver, como eu faço e quanto tempo eu tenho para fazer.
Então, assim, é totalmente possível, todas elas deveriam fazer, e é muito possível não só sobreviver, mas também crescer com disrupção, mesmo estando em mercados incumbentes, em mercados bem estabelecidos. Super obrigado mais uma vez, um prazer esse bate-papo contigo, trazer um pouco desse conhecimento e compartilhar aí com o nosso Vortigo Talks, e já fica o convite, talvez a gente faça uma segunda edição em breve para poder avançar um pouco mais em outros desenhos de disrupção. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. E, de novo, fico super aberto a continuar falando sobre disrupção. É um tema que eu amo, eu sou apaixonado por isso, eu sou talvez o maior estudioso sobre isso hoje no Brasil, e como fazer para ganhar, capturar valor em qualquer inovação, inclusive na inovação disruptiva. Não, e você tocou um ponto, acho que tem que ter exatamente isso, modelos de disrupção, disciplina, estudo, análise por trás, né? Não é uma coisa que você pode ser pego mais de surpresa. Não, mas vamos pego de surpresa. O ser pego de surpresa é a receita da catástrofe. Você não consegue reagir na surpresa. Convite para o próximo, então, já fica marcado aqui. E vamos marcar. Vejo vocês no próximo Vortigo Talks. Um prazer estar com vocês. Um abraço.